Bem, então vamos querer conversar um pouco hoje sobre o carcinoma esofágico. Então, o carcinoma esofágico é o sexto câncer maligno mais comum, então predominando então aí o carcinoma escamocelular. A maior frequência está em pacientes com doença do refluxo gastroesofagiano e em homens. 62% demonstra evidências associados ao esôfago de Barrett. A idade preponderante é acima de 60 anos, então, sendo que a relação homem-mulher acaba ficando 3 a 5 para 1. Então, mais comum em homens. A sobrevida em 5 anos vai variar em torno de 15%, sempre tendo fatores genéticos associados em um grande número de pacientes. Então, fatores de risco, você vai ter então o consumo de fumo, de álcool, pouco consumo de frutas, carnes frescas, vitaminas como a riboflavina, o beta-caroteno, a vitamina A, B, C, magnésio, legumes, a niacina e zinco. Você pode também ter condições que predispõem o aparecimento do câncer de esôfago, que então pode estar associado à acalásia, a lesões cáusticas, né? Já foi falado então o esôfago de Barrett, a tilose, a membranas esofágicas, tipo a membrana de Plummer-Vinson, né? Na diverticulite, nos divertículos, melhor dizendo, nos divertículos de esôfago. Então, assim, tem padrões histológicos, né? Então, um deles é o carcinoma de células escamosas, dito então também como carcinoma epidermoide. Outro padrão histológico é o adenocarcinoma. Dentro do carcinoma de células escamosas, você pode ter formas vegetantes, que seria a grande maioria, em torno de 60%, infiltrantes, ulceradas, polipoides, e ter uma localização então de maior frequência, em torno aí de 20% no terço superior, 50% no terço médio, 30% no terço inferior. Então, é uma localização mais comum no terço médio do esôfago, em torno de 50%. O adenocarcinoma aparece mais no terço inferior, né? Estando associado, na maioria das vezes, à acalásia, ao esôfago de Barrett, às ilhas de mucosas heterotópicas, a metaplasia glandulares. Só falar um pouco do esôfago de Barrett, então você tem uma mudança do epitélio escamoso para um padrão colunar metaplásico, que é o chamado então gástrico intestinalizado ou especializado. Então você encontra a mucosa avermelhada, né, num tom salmão rosa, uma superfície rosa ou aveludada. Você pode ter um padrão curto, quando está abaixo de 3 centímetros, e um padrão longo, quando acomete acima de 3 centímetros da transição esôfago-gástrica. Então, você traduz esse achado esôfago de Barrett numa doença de refluxo gastroesofágico mais grave, aumentando o risco de adenocarcinoma. Você pode ter então, nos casos onde não tem displasia, você pode fazer um controle a cada 3 anos, né, com endoscopia. Nos casos de uma displasia de baixo grau, você deve então confirmar esse achado em 6 meses e depois anualmente realizar a endoscopia. As displasias de alto grau, você deve confirmar um outro patologista, né,
e fazendo então de antemão o tratamento do refluxo, para depois repetir a biópsia e confirmar esse achado de alto grau, de displasia de alto grau, que é já o pré-câncer, né? As displasias de alto grau que persistem, aí você já tem que tratar cirurgicamente ou endoscopicamente. Outros tipos histológicos que você pode encontrar no esôfago é o carcinoma de células fusiformes, o carcinoma mucoepidermoide, o leiomiosarcoma, o melanoma. Você vai ter essa disseminação do câncer de esôfago numa extensão direta, né, extraesofágica. 70% das vezes, quando se der o diagnóstico, já vai ter esta extensão direta. Você vai ter uma extensão intraesofágica com crescimento submucoso. Você pode ter uma disseminação linfática que pode girar até 95% dos pacientes no momento do diagnóstico. Você pode ter uma disseminação hemática em 40% dos pacientes, né? Você já vai estar acometendo então o fígado, o pulmão, o rim, os ossos, a suprarrenal, por via linfática. Então é um carcinoma muito agressivo, o carcinoma de esôfago. No momento do diagnóstico você já vai ter muitas vezes um comprometimento de alto grau, por isso a importância da investigação precoce. De sintomas, você vai ter então, na maioria das vezes, um sintoma de disfagia em 90% dos pacientes, né? Aquele desconforto epigástrico, gástrico, esofágico. Você pode ter uma cialorreia, muita salivação, vai ter perda de peso, vai ter dor retroesternal. Muitas vezes você já vai encontrar sangramentos, hemorragias, como a hematêmese alta e a melena via baixa. E o diagnóstico, na sua grande maioria, é realizado pela endoscopia, citologia e biópsia, ou com exame contrastado de esôfago e duodeno a nível radiológico. Então você pode classificar esse tumor, pode fazer o estadiamento, usando uma classificação chamada TNM, da American Joint Committee on Cancer, usando um ultrassom endoscópico, usando a broncoscopia, usando a tomografia de tórax e abdômen superior. Você pode, já na tomografia, também definir a espessura do comprometimento da parede do esôfago, a invasão do mediastino, acometimento de linfonodos regionais, ou mesmo das metástases pulmonares, hepáticas, suprarrenal, ganglionares, à distância. Bem, outra forma seria a tomografia com emissão de pósitron, que é o PET scan, usar também a ressonância, uma toroscopia, a laparoscopia. Todos esses métodos servem para classificar e estadiar o comprometimento. Lembrando então que a tomografia, ela melhor classifica a situação de metástase, a ultrassom endoscópico melhor avalia a presença, a invasão tumoral. A ressonância também pode ser utilizada para avaliar melhor esta invasão tumoral. O PET scan para avaliar a metástase. A toracoscopia e a laparoscopia, né, um exame já invasivo, mas ele define melhor o comprometimento dos linfonodos. Tendo todo esse apanhado, você classifica na forma TNM, onde T é a presença do tumor primário, que
acessado, invisível, identificável. Então, um T0, você diria que é um T, ou seja, você não teve evidência nenhuma de tumor. Um T1, esse tumor estaria invadindo a lâmina própria ou a submucosa do esôfago. O T2 estaria invadindo a muscular própria. O T3, a adventícia. O T4, estruturas adjacentes. No N, na classificação N, o N0, não haveria metástase para linfonodos regionais. No N1, as metástases estariam já presentes em linfonodos regionais. No M, você tem M0 sem metástase à distância e o M1 já com presença de metástase à distância. O tumor esofágico baixo, numa classificação M1A, né, para linfonodos encontrado em linfonodos celíacos. O M1B, né, metástase à distância, dentro do tumor esofágico baixo. No tumor esofágico médio, você poderia dizer M1A, onde você não identificaria nada nesse nível. O M1B, linfonodos à distância, partindo do esôfago médio. O tumor esofágico alto, M1A para metástase em linfonodos cervicais, M1B para outras metástases à distância. Dentro da TNM, você também pode traduzir essa classificação em estágios. Estágio 0 seria um T0N0, né? Então, sem linfonodos acometidos. O estágio 1, né? Você estaria um T1, N0N0, ou seja, estágio 1 equivaleria a T1, cometendo lâmina própria e submucosa. O estágio 2, você teria o estágio 2A, onde estaria o grupo do T2, que invadiria a muscular própria. Também 2A, o T3, né, que acaba invadindo a adventícia. O 2B, você teria uma invasão T1, N1, ou seja, o primeiro nível de acometimento nodular. Então você já parte para no estágio 2B. O T2N1 também estaria no estágio 2B. Partindo para o estágio 3, você estaria nas adjacências, ou seja, seria T3, N1, N0. Qualquer um do T4 também estaria no estágio 3. No estágio 4, qualquer T onde haja metástase. Então, como prognóstico da lesão tumoral esofagiana, você pode avaliar, dependendo da profundidade e penetração da parede. É claro que um T3, um T4 é pior que T1 e T2. Linfonodos acima de 4 glândulos é pior que menos 4 glândulos. Perda de peso, se você identificar uma perda de peso acima de 10%, é um pior prognóstico. Idade, claro, a partir de 65 anos a idade é importante. Comorbidades associadas, estado nutricional. Pensar em tratamento, você pode ter um tratamento radical, curativo não radical, que é o tratamento, um tratamento endoscópico, onde você pode realizar no estágio 0 e 1, ou seja, acometendo apenas a lâmina própria. Você pode ter ressecção endoscópica mucosa, você pode fazer uma terapia fotodinâmica. Então você indica o tratamento, não radical para os casos de lesões planas, não elevadas ou elevadas, com menos de 2 centímetros, para lesões deprimidas sem ulcerações, abaixo de 1 centímetro, para lesões restritas à mucosa. O curativo, tratamento curativo radical, seria já uma ressecção cirúrgica. Aí você se aplica no estágio 1, estágio 2,
onde em 50% dos pacientes você vai já encontrar esse tipo de lesão, e aí a sobrevida média é aproximadamente curta, é 11 meses, a mortalidade você pode ter no tratamento de ressecção cirúrgica uma mortalidade menor de 10% nos estágios 1 e 2. Então você tem abordagem cirúrgica por uma via transhiatal, usando a laparotomia mediana supra-umbilical e uma incisão cervical sem toracotomia. Essa é a transhiatal. Então todo o esôfago torácico ele é ressecado através do hiato alargado e reconstruído com o estômago anastomosado ao esôfago remanescente, acima do nível da clavícula. Então você, nesta transhiatal, você evita a toracotomia, você evita a anastomose intratorácica, onde se tiver deiscência anastomótica cervical, é facilmente então drenado e raramente causa mediastinite ou complicações. Então você está evitando a toracotomia. E você, não tendo toracotomia, você evita também a anastomose intratorácica e suas complicações, que é a deiscência, mediastinite e complicações. Outra forma é a transtorácica. Aí você já vai ter uma completa dissecção ganglionar, você visualiza a lesão, a massa tumoral e os tecidos adjacentes. É uma preferência a transtorácica para tumores de terço médio e superior. Você tem uma dissecção segura, porém você vai ter maiores riscos de complicações no caso de deiscência. A esofagectomia toracoscópica, você usa então uma laparotomia padrão, você mobiliza via toracoscópica o esôfago, ou faz uma técnica combinada de toracoscopia e laparoscopia. Então você tem 3 estágios. Primeiro se faz uma dissecção toroscópica do esôfago, faz uma mobilização laparoscópica do conduto gástrico e faz anastomose cervical, esôfago gástrica. Complicações, você tem a deiscência anastomótica, você tem o quilotórax, você tem lesão de nervo laringeu recorrente na esofagectomia toracoscópica. Então você pode fazer uma reconstrução após a esofagectomia. O estômago, na reconstrução, é o conduto de escolha, pela facilidade então que você tem de mobilizar, da mobilização e do seu amplo aporte vascular. Você tem maior mortalidade com o uso de colo. Então você vai ter, usando o colo, vai ter que fazer uma reconstrução de 3 anastomoses. É o colo esofágico, o colo jejunal e cólico-cólica. Não, o cólico usado, então, quando o paciente já tenha feito previamente uma gastrectomia, ou se o seu tumor abrange o estômago, você usa então o cólon. Então impede, nesses casos que você tem a gastrectomia e o tumor está invadindo o estômago, você impede a realização de ressecção com uma margem de 5 centímetros. Então você pode até usar o estômago, desde que você deixe essa margem de 5 centímetros para fazer a anastomose. Outra opção de tratamento é a radioterapia. A radioterapia sozinha, então, deve ser utilizada apenas como paliativo,
ou para pacientes que são incapazes de fazer a quimioterapia. Não tem vantagem na sobrevida com o uso de radioterapia pré ou pós-operatória isoladamente. Você não consegue ter vantagem. É mais paliativo a radioterapia. Quimioterapia mais radioterapia, né, você já tem estudos, né, que fazendo uso de quimioterapia e rádio nos pacientes de carcinoma de células escamosas, usando então 4 ciclos do ciclofluoracil, cisplatina, mais radioterapia, no primeiro dia de quimioterapia, tendo como grupo controle, o grupo controle recebendo só radioterapia, mais em dose mais alta que a habitual, você mostrou então que a terapia combinada aumenta a sobrevida média, né, como na sobrevida em 5 anos, fazendo químio mais rádio. Então, nesses vários ensaios, nos pacientes de câncer esofágico, ressecável, a químio e a radioterapia, após a cirurgia, reduz significativamente a sua mortalidade em 3 anos e reduz a recorrência de câncer locorregional comparado só com cirurgia. Então é muito se aplicado a químio mais rádio. A quimioterapia, né, em pacientes de adenocarcinoma e câncer de células escamosas, com carcinoma potencialmente ressecável, foram, então se pode dizer que fazendo a randomização, receberam tanto químio no pré-operatório como o ciclofluoracil e a cisplatina, ou apenas cirurgia, não houve benefício na sobrevida daqueles pacientes que receberam quimioterapia pré-operatória. Então, o carcinoma escamocelular, ele acaba sendo mais sensível à quimioterapia, à quimiorradiação e radioterapia, e como quimioterápico mais utilizado, ainda fica o 5-fluoracil, a cisplatina, com uma resposta de 20% a 50%. Tratamento de paliação endoscópica, métodos endoscópicos paliativos para a cirurgia. Então você tem uma dilatação, pode fazer a dilatação com balão, uma termocoagulação a laser, fazer injeção de álcool, utilizar agentes quimioterápicos, né, uma terapia com a terapia fotodinâmica. Você pode usar próteses plásticas, estentes expansíveis. Então você tem a sua melhor aplicação nos pacientes com tumores irressecáveis ou com obstrução. Então você tem um tratamento paliativo endoscópico nas fístulas traqueosofágicas, utilizando o estente de metal, o autoexpansivo, recoberto com silicone. Então, de forma geral, o câncer esofágico é um câncer muito agressivo. Você deve sempre, de primeira mão, realizar uma endoscopia. E, na maioria das vezes, a lesão encontrada, quando há sintomas, já é uma lesão avançada. Então, sempre a investigação precoce é o que vai dar os melhores resultados quando encontra-se lesões primárias iniciais. Eu acho que seria isso, né?